Muito bem, bom dia a você que vai chegando. Somos o Conjectura, estamos no ar a partir desse momento com a nossa live de quinta-feira. Hoje, você já sabe, né, somos um projeto de promoção, difusão e defesa das ciências humanas. E hoje, o tema sobre o qual voltaremos a nossa atenção é justamente o tema do diálogo e da fake news, ou o fracasso do diálogo e o sucesso da fake news. Recebemos uma pesquisadora da área de filosofia, ela é muito bem-vinda, muito obrigado, professora Cristina Agostini, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas que acompanham a Conjectura, bom dia, Wayne, bom dia, Vinícius, muito obrigada pelo convite. Muito bem, conosco aqui também, hoje não temos o muito bem do Danilo, mas temos o nosso Vinícius Carvalho. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia, Cristina Agostini, prazer recebê-la, bom dia, professora Wayne. Mais uma quinta-feira de Projeto Conjectura, vamos nessa. Vamos nessa. Bom, então, como eu dizia, antes de passar exatamente a palavra à professora Cristina, você já nos conhece, né? Nós somos o Conjectura, agora neste semestre estamos com esse projeto renovado de uma live semanal, por meio da qual trazemos a você pesquisas na área de ciências humanas. Hoje, a área da filosofia, muito bem representada. Bom, a live é ao vivo, é uma live, né, ao vivo, semanal, mas você pode acompanhar o conteúdo da live depois, por meio das redes sociais do Conjectura. Então, há o nosso canal no YouTube e também em formato podcast no Spotify. Essas informações são sempre o Danilo que passa e eu acabo me perdendo um pouco. De todo modo, o conteúdo vai ficar gravado e acessível posteriormente ao nosso encontro de hoje. Um outro recado muito importante, e a gente insiste nisso, é o seguinte: você que vai chegando agora, que vai nos acompanhando, fique à vontade para participar da nossa discussão e compartilhe a nossa live. É muito importante que no momento da live, a live seja compartilhada. Então, isso vai fazer com que o conteúdo chegue a mais pessoas e é um dos nossos objetivos. Bom, sem delongas, Cristina, antes exatamente de você passar a expor a reflexão, o conteúdo de pesquisa que você nos propôs, se apresente um pouco do ponto de vista do seu percurso teórico, acadêmico, enquanto pesquisadora de filosofia, por favor. Bom, eu tenho uma formação, né, em filosofia desde a minha graduação. Então, eu fiz primeiro a graduação em filosofia na Universidade de São Paulo e fiz a graduação bacharelado, né, especificamente, e eu tinha um interesse muito grande pelo ensino médio, lecionar no ensino médio, e optei também por fazer a licenciatura. Em seguida, eu fiz um mestrado em filosofia, também na Universidade de São Paulo, e nesse mestrado eu fui para a área de filosofia antiga, e durante o meu mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre 3 comédias de Aristófanes. Por que Aristófanes? Porque, precisamente, quando eu fazia a graduação, eu comecei a fazer o curso de grego, concomitantemente ao meu curso de filosofia, porque eu sabia que era isso que eu queria, na verdade, né? A partir da leitura, a partir das aulas de filosofia antiga, a partir de todo um referencial, tanto dos pré-socráticos como dos diálogos platônicos, eu fui, de fato, como se eu estivesse ali me acercando de um lugar que eu me sentia confortável, em que eu consegui identificar algumas questões minhas que eu queria mesmo investigar. Então, nesse sentido, eu comecei a fazer o grego e, como eu disse já na graduação, e aí, durante essas minhas aulas de grego, eu descobri esse autor, esse comediógrafo, que é Aristófanes, né? E que, aliás, tem uma comédia chamada Nuvens, que talvez seja aquela que é mais difundida na filosofia, em que Sócrates é um personagem ridicularizado em cena,
né? Mas também, e aí não vem, não é por acaso que eu me dediquei ao estudo dessas 3 comédias, a gente tem também a presença de Aristófanes em alguns diálogos platônicos. Então, na verdade, o que foi me aproximando muito da antiguidade foi o fato de que o discurso filosófico, ele não é um discurso simplesmente vazio, assim, ou que seja delimitadamente filosófico. Isso significa que não leva em consideração todo um campo comum, toda uma corrente que diz respeito ao teatro, que diz respeito às questões políticas que estão sendo ali traçadas. Não, é preciso se acercar de todo esse arcabouço para poder, então, elaborar o pensamento. E no meu mestrado, como eu disse, 3 comédias de Aristófanes e alguns diálogos platônicos, e minha pesquisa foi concernente à maneira segundo a qual a gente pode, eu penso ainda, encontrar algumas confluências em relação ao retrato filosófico que os diálogos platônicos fazem em relação à democracia, assim como a comédia de Aristófanes faz em relação à democracia. Então, são muito mais pontos comuns, pontos de contato, num retrato, né, da democracia, do que pontos de afastamento, né? E, depois de terminar o meu mestrado, eu fiz o doutorado, e aí eu fiz o doutorado na Universidade de São Paulo, tive uma bolsa da CAPES para estudar um período fora do Brasil, na IHSS, em Paris, com um antropólogo dos mundos antigos, né, que é o Claude Calame, que lá me ajudou na orientação, e o meu doutorado foi sobre uma comédia de Aristófanes e uma tragédia, cujo o meu objetivo, na verdade, era identificar de que maneira é que posicionamentos muito similares em relação à marginalidade na polis, ou, né, numa sociedade, tanto a marginalidade territorial, né, geográfica, quanto a marginalidade de costumes, é capaz de levar um personagem à desgraça, como no caso do Hipólito de Eurípides, e o outro personagem à felicidade, porque ele é marginal, que ele, no final, termina muito bem, e é muito feliz. Então, essa discussão, do ponto de vista ético, me chamou muita atenção, e eu, então, estabeleci um estudo comparativo, né, em relação à marginalidade desses personagens no meu doutorado. Depois, depois eu digo já bem depois, na verdade, porque eu fiz entre 2017 a 2019 meu pós-doutorado, né, e aí eu já fui para o Departamento de Letras Clássicas, também tive uma bolsa para fazer do CAPES, durante um ano, essa bolsa, né, e eu, nesse meu projeto de pós-doutorado, eu me dediquei ao estudo da escrita no Fedro, num diálogo platônico, né, Fedro é um diálogo platônico, cujo tema central diríamos que é o amor, mas a escrita aparece lá como algo muito importante de ser discutido. E eu então, fiz a análise ali da questão da escrita no Fedro e também da escrita como aparece nessa tragédia euripidiana chamada Hipólito. Bom, eu falei lá no início que eu queria muito dar aula no ensino médio, e realmente eu dei aula no ensino médio bem no início, assim, quando eu terminei minha graduação, né? Mas também, antes de vir para cá, para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, eu dava aula tanto na universidade quanto no ensino médio, né? Que é um campo que eu particularmente gosto muito, assim, e posso dizer que acho que toda a minha pesquisa feita em relação ao diálogo platônico, efetivamente me ajudou muito no trato pedagógico e numa compreensão mais aprofundada do que é a filosofia no ensino médio com adolescentes que muitas vezes querem, de fato, compreender o significado de dialogar, que muitas vezes não tem. Então, é isso, Enio, meu percurso. Hoje estou aqui, né, sua colega e colega do Vinícius aqui na UFMS.
Muito bem, muito bem-vinda. Bom, então, acho que a gente pode expor, né, passar a exposição propriamente dita da Cristina. Como é que você construiria esse quadro, Vinícius, para a gente começar a nossa conversa com a Cristina? Maravilha. Bom, nós enfrentamos hoje, parece uma crise profunda, né, com diversas dimensões, né? Além da crise mesma da saúde pública, né, há uma crise da política representativa, da democracia, e nós poderíamos pensar uma crise da própria cultura e de certos ideais caros às sociedades modernas. Uma crise das ciências, em suas variadas manifestações, da universidade, e não à toa, justamente nesse momento, nós vivemos um predomínio, digamos assim, na opinião pública mundial, de uma discussão cada vez mais fleumática e talvez polarizada e superficial, em que a pós-verdade e as notícias falsas, as chamadas fake news, exercem um profundo impacto. E elas impactam as ciências humanas, as ciências da natureza, as práticas de escrita, a opinião pública, a imprensa, de modo que essa eclosão, digamos assim, de uma era pautada pela pós-verdade e pela fake news, se encontra na pauta do dia. É algo que caracteriza profundamente o momento vivido, o aqui e o agora. No entanto, quando pensamos na disseminação de notícias falsas, na circulação de discursos que distorcem os fatos, que constroem, né, compreensões alternativas para os acontecimentos, né? Quando pensamos, portanto, na origem desses problemas, somos obrigados a meditar sobre discussões que são extremamente tradicionais na história do pensamento ocidental, né? O problema do verdadeiro e do falso, o problema da constituição mesma do conhecimento, do fundamento do que seria a verdade e dos diferentes modos de circulação do discurso verdadeiro por meio, seja da cultura oral ou dos mais diferentes regimes de escrita, ou seja, tais problemas são extremamente tradicionais na história do pensamento ocidental. Então nós temos esse quadro que é bastante interessante. Algo que se revela profundamente atual pode ser trabalhado também à luz de uma compreensão histórica e que nos remete mesmo à antiguidade. Então, eu acredito que a grande questão, né, portanto, que nos assola, é como compreender, digamos assim, essa genealogia de um problema tão atual. Eu passo a palavra para a professora Cristina para que ela possa fazer a sua exposição e acredito nos brindar com ainda mais questões e problemas referentes a essa pauta. Vinícius, obrigada pela sua exposição. Você falou sobre a gente consegue fazer uma reconstrução histórica, né, em relação a determinados fatos, e obviamente a gente faz quando pensa numa questão pontual, a saber das fake news. Só que a gente também, e isso que eu acho que como nós pesquisadoras do âmbito das ciências humanas, fazemos também aprofundar uma discussão filosófica já existente. Então, a gente pode ter uma reconstrução histórica, mas também já temos uma discussão efetivamente filosófica sobre o fato de que há informações
Eu vou chamar de informações a princípio. Bom, informações que são disseminadas de maneira fixa em algum material. Então, não é um diz que me diz somente, não um rumor, né? Não é um boato, não se trata disso. A gente está falando de informações disseminadas em material, um veículo material de disseminação, e esse veículo traz uma informação ali gravada, fixada, inerte, morta. Ela não tem vida, ela está morta. Quando ela é interrogada, ela diz o quê? O mesmo. Ela não tem uma capacidade, a potência que o vivo tem, de exprimir um outro, né? Uma outra fala. Bom, esse tipo de questionamento, esse tipo de investigação filosófica, a gente, em relação especificamente à escrita, né? E a essa disseminação de algo que convence muitas pessoas a despeito de ser inerte, de ser morto, a gente encontra na antiguidade, a gente encontra isso em Platão, em alguns diálogos platônicos, a gente tem uma preocupação muito grande, sim, com a escrita. Eu vou falar um pouquinho do Fedro, mas o Fedro não é o único. Quer dizer, o Fedro trata a escrita de um modo tal que, de fato, a coloca sob suspeita. Uma suspeita que eu acho que hoje justamente deve levar muito em consideração. Qual é o motivo pelo qual, né? A questão ali é o motivo pelo qual a escrita não pode ser tomada indiscriminadamente. Aí a gente tem uma reflexão filosófica, tem um motivo ali delimitado. Mas há outros diálogos que vão tratar justamente de começar a compreender como é que, por meio da fala, né, da foné, eu consigo transmitir isso para um material fixo. Né? Como é que se articula esse mundo entre foné, a voz, e os grámata, ou seja, as palavras fixadas. Né? E como é que, justamente por meio disso, isso é fantástico, é maravilhoso. Por meio disso, a gente tem gramática, a gente tem uma arte da escrita, a gente é capaz de compor argumentos escritos. Bom, então, quando a gente fala hoje sobre fake news, eu acho que tem que ficar, a princípio, claro que a gente está falando de um conceito contemporâneo que se tornou, essa terminologia, ela não é nova, mas ela se tornou muito disseminada em 2016, durante as eleições de Donald Trump. Então, esse é um fato nosso. Assim, esse termo, fake news, ele começa disseminado em abundância na imprensa internacional, e depois vem para cá, começa a ser apropriado, também em tempos de eleição, né? E a gente pode, talvez, pensar, porque isso é algo que é muito novo, no sentido de começar a perceber o mal que isso tem feito, a catástrofe que isso tem provocado no nosso tempo, e, portanto, é preciso começar a delimitar, começar a conferir uma definição efetiva para isso, e a gente tem, lembremos, uma PL que está sendo tratada em relação às fake news, mas de que maneira que a gente delimita isso, confere uma definição para poder caracterizar tal coisa é fake news. Mas o que a gente tem hoje, por exemplo, é o fato de que a fake news, ela é uma informação ou uma notícia que ela é disseminada em massa, se valendo de todo um arsenal digital, por meio de redes sociais, por meio de um aparato que a internet propicia, né? Por meio de robôs, ou seja, o produtor, o fabricante, vamos tratar assim, o fabricante da fake news é muito difícil de ser rastreado. Nesse sentido, é muito difícil de atribuir responsabilidade a alguém. Alguém faz alguma coisa, logo, ou ele merece louvor ou merece censura. Pois bem, na medida em que eu produzo algo que é falso sobre alguém, eu mereço censura. Como identificar este produtor? Então, a gente começa por aí. A gente tem essa dificuldade na rastreabilidade do produtor de fake news. A produção de fake news não é feita por bel prazer. Há uma fabricação que visa beneficiar
alguém. E eu iria um pouco mais longe. Esse benefício a alguém decorre exatamente da difamação, da destruição da reputação de outro alguém. Ou, então, a gente tem também uma produção em que alguém se beneficia, a gente acaba tendo uma catástrofe. E aí, eu pensaria em catástrofe, por exemplo, a divulgação de notícias falsas em relação à vacina tal qual a do sarampo. A gente está falando de uma catástrofe, mas alguém se beneficia, certamente. Então, no nosso contexto contemporâneo, a gente tem esse tipo de elementos que na antiguidade não se tem. Não há redes digitais, não há essa possibilidade de disseminação em massa. Uhum. No entanto, a gente encontra ali, na antiguidade, mais especificamente, então, nesse diálogo platônico do Fedro, o fato de que há uma escrita, né? E, bom, o que eu percebo em comum e o que me remete, dado o nosso fato atual, fake news, me voltar para a antiguidade, é precisamente o fato de que essas fake news, elas são, ou elas estão todas, são todas disseminadas via redes sociais por meio de escritos, por meio de imagens, por meio de um corpo aí, audiovisual, que não é passível de questionamento. Por quê? Quando eu questiono, quando eu leio ali alguma mensagem vinda de alguma corrente XY, quando eu volto e falo, tá bom, mas o que quer dizer isso aqui? Aquele escrito vai dizer a mesma coisa. Ele sempre se repete, assim como a imagem veiculada no Facebook, assim como a imagem veiculada em todas as redes digitais. Pois bem, lá no Fedro, a gente tem como escopo uma discussão que diz precisamente respeito ao conhecimento. Né? Ele está falando da escrita, mas por que a gente vai falar sobre a escrita? Ora, precisamente porque a gente tem um jovenzinho chamado Fedro que se vangloria do fato de que ele sabe sabe, por meio de uma memorização, alguma coisa que ele leu. Ele leu alguma coisa e ele quer ser elogiado porque ele leu e sabe, depois da leitura, transmitir aquilo fielmente, tal qual ele leu. Aí a gente já tem uma coisa, ele não é o autor, né, desse escrito. Esse escrito é de Lises e ele quer passar isso para Sócrates. Então, dado esse contexto, em que a gente tem um jovem que acredita que a memorização de um escrito significa sabedoria, e veja, isso não é algo tão incomum para a gente. Quando a gente pensa em determinadas provas da escola, determinado método aí de ensino que fala, ou que pregue, né, o fato de uma transmissão de conhecimento, que você vai para a prova e o que você tem que fazer? Apenas redigir aquilo que você leu, simplesmente assim, daí ganha estrelinha lá, ganha o 10, e a isso se atribui um fator de conhecimento. Bom, em certo sentido, a gente ainda está muito atrelado a isso. Porque é disso que se trata ali. E, então, ter a escrita como um suporte mnemônico não é algo que seja estranho na antiguidade. Pensar a escrita como um suporte que vai me auxiliar em relação ao que eu já saiba, possa me esquecer, mas que, bom, se eu só tiver as informações guardadas na minha memória, caso eu perca a memória, eu perco necessariamente todas as informações. Logo, a escrita é essa ferramenta que pode me auxiliar para que eu volte para aquele saber que eu já possuía. Esse tipo de questão, e, portanto, que Fedro traz, quer dizer, ele decora uma coisa já escrita, né? Ele não está trazendo nada novo, se a gente for pensar. Isso já é difundido na antiguidade. A gente tem uma peça chamada Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, em que Prometeu, que é o grande benfeitor da humanidade, traz todas as artes, ele diz que ele é o inventor, ele trouxe para os mortais a escrita, a composição das letras, ele fala.
Só que quando ele fala isso, ele diz, eu trouxe isso para a memória, para que os humanos possam ter um suporte para a memória. Ora, quando a discussão sobre a escrita aparece aí de modo filosófico, então, a gente está saindo de um campo comum de compreensão da escrita, e aí aparece lá, nesse diálogo platônico, com Fedro e Sócrates. E aí, Fedro dando tanta importância para decorar o escrito, levando tanto em consideração a escrita de outrem, e para ele, o importante é que ele não erre nenhuma palavra. Aí, tão melhor ele é, porque aí ele tem mais memória. Sócrates aborda o seguinte, olha, há um mito egípcio que narra a origem da escrita. E eu vou contar para você, Fedro. E aí, Fedro, como um jovem muito letrado, acha, ele vai dizer um mito para mim, né? Sempre aquela concepção, aquele que é letrado, que tem muito conhecimento das letras, vem com um saber, um mito do Egito. Bom, e Sócrates, quando traz esse mito egípcio, e aí o Egito não é à toa, né? Heródoto já diz que os egípcios é que inventaram as letras, né? Escrita. Mas quando Sócrates fala sobre esse mito, ele vai dizer, havia um rei chamado Tamos, no Egito, e esse rei, um certo dia, recebeu Teute. Teute veio trazer suas artes, suas grandes artes, para esse rei. E ele diz assim, olha, adote essas artes que eu inventei, porque os egípcios serão beneficiados com essas artes. E ele traz o cálculo, né? Prometeu também diz que ele é o inventor do cálculo, né? Então, só para a gente pensar que tem aí todo um arcabouço, todo um cenário comum, e aí como que vem o discurso filosófico, repensando já essa matriz tradicional para investigar sob uma outra perspectiva. E ele diz que trouxe, então, o cálculo, os números, o jogo de dados e também a escrita, a arte dos caracteres escritos, né? Ele traz. E aí o rei do Egito diz, tá, para que serve isso aqui? Para que serve? Pois bem, Teute diz, com isso, com a utilização disso, os egípcios não se esquecerão, eles terão mais memória. Até aí a gente já tem isso lá, né, em Prometeu. Só que ele acrescenta o seguinte, e aí vem talvez o ponto crucial de discussão. Eles serão mais sábios por meio da escrita. Com a escrita, eles vão adquirir sabedoria e boa memória. Ora, a resposta de Tamos aí é, você, como pai aí dessas artes, você só vê coisas boas nelas. No entanto, ao invés de ficarem com mais memória, eles ficarão mais desmemoriados, na medida em que não precisarão mais da sua memória e começarão a confiar na escrita. Então, começarão a inutilizar a memória. Ela não vai mais ser tão necessária. E em relação à sabedoria, dado o fato de confiar na escrita, deixarão de fazer exercício de memória e passarão a se apegar a qualquer escrito, dado o fato de que o escrito traz sabedoria, apenas pelo fato de ler, vão dizer, eu sei. E se alguém tentar contestar? Está errado, eu li. Eu li, está escrito, está gravado. Ou seja, a discussão que a gente tem ali no Fedro é precisamente aquela que diz respeito à autoridade epistemológica que a escrita, que o grafema adquire, independentemente daquele que lê. Ou seja, se está escrito, tem autoridade esse escrito. É óbvio que o conhecedor
do assunto, e isso é um ponto também que o Fedro levanta, o conhecedor do assunto vai saber que determinado escrito, por exemplo, não se aplica, que ele é falso. Mas o problema é que esse escrito, na medida em que ele passa indiscriminadamente para conhecedores, como para não conhecedores, esses não conhecedores, que na maior parte das vezes constituem a maioria, eles estabelecerão uma espécie de bloqueio em relação a qualquer outra possibilidade de argumento. Por quê? Porque leram. Eu li. Então, não é tão estranho a gente ouvir hoje, e daí mudando para hoje, pessoas que começam a divulgar determinadas notícias absolutamente falsas, você fala, mas isso não está falso, mas eu li. Não, está ali. Foi passado. Fulano me mandou. Assim, fulano de confiança mandou. Fulano mandou. Não foi ele que escreveu, mas fulano mandou, então está ali. Ou seja, a gente começa, aí já na antiguidade, ter uma difusão de manuais escritos, né? E que, em certo sentido, prometem, leia isso que você vai se tornar aquilo que o manual te permite ser. Então, manual de medicina. Se eu ler o manual de medicina, me tornarei médica. Não, a gente sabe que é falso. No entanto, essa autoridade que a escrita vai constituindo e se tornando algo que, embora seja morto, embora seja afônico, embora seja mudo, passa a gritar algo como se fosse verdade. Isso a gente está falando em relação à escrita. Mas é óbvio que se há essa disseminação, essa crença em algo que, como eu disse, é efetivamente morto, é efetivamente afônico, que quando questionado me diz sempre a mesma coisa, é precisamente porque, de outro lado, há pessoas que acreditam. Há pessoas que, de fato, eu diria, têm eu vou dizer incapacidade, mas isso não, eu acho que não se aplica apenas a pessoas que acreditam em tudo que leem, mas talvez seja uma incapacidade que nossa mesma, muitas vezes, e o Fedro discute isso, que é a incapacidade de dialogar. Quando a gente fala sobre, estou falando aqui diálogo, né, parece mais. O pessoal aí que está me vendo vai falar assim, pô, mas como assim? Eu converso todo dia com a fulana, eu converso todo dia com o ciclano, etc. Quando a gente se volta para os diálogos socráticos, né, de Platão, é perceptível uma concepção de diálogo que talvez não seja exatamente o que a gente pensa ser um diálogo, o que a gente trata como diálogo. Isso diz respeito a ouvir atentamente a palavra da outra pessoa e, a partir do que a outra pessoa, do que quem está comigo na interlocução fala, eu, então, penso e elaboro questões e elaboro minha posição. Em outros termos, um diálogo é aquele em que duas pessoas estão completamente abertas para mudar de posição. Mesmo que a gente pense assim, imagina, eu nunca mudaria de posição, olha só aquela posição ideológica, tal, nunca. O efetivo diálogo requer isso. Eu posso entrar em contato com alguém e posso mudar, sim, de posição, desde que eu compreenda adequadamente a posição daquele que dialoga comigo, e aí eu vou, o quê? Só tenho a ganhar, porque eu vou ver que estava de um lado que não é bom para mim, que não é bom para a sociedade, que seja. Então, essa noção de diálogo, em que alguém faz uma pergunta, alguém responde, só que
esse jogo, ele não se dá com um embate de posições. Não é assim, você é a favor, sei lá, uma coisa super polêmica, você é a favor do aborto? Ah, eu não. Ah, eu sou. Sabe por que eu sou? Ah, eu sou contra. Isso não é diálogo. Isso é belicismo. É outra coisa. Bom, posições contrárias. Por quê? Bom, sou a favor por causa disso. Ah, mas e se acontecesse isso? Tem isso. E mais isso. E aí eu vou começando a entender as razões pelas quais aquele posicionamento se constitui, ou talvez esse com quem eu argumente vai se dando conta que ele não consegue, ele mesmo, compreender qual é esse posicionamento. E aí a gente tem o que com isso? Aí a gente começa a entrar num campo de conhecimento, eu posso dizer. Mesmo que a gente... Aqui estamos falando de uma discussão, em certo sentido, bioética, ética, que seja, mas a gente começa a entrar num campo em que perceber as limitações que a gente tem sobre determinado assunto, perceber os nossos preconceitos em relação a determinadas questões, perceber o ponto de vista de outro, a gente vai adentrando, sim, nisso que é um conhecimento maior, uma perspectiva mais macro do que constitui uma sociedade. Pois bem, quando eu não tenho isso, e eu tenho essa perspectiva, e aí eu até penso que isso pode ser um tanto quanto ideal, né? Talvez seja uma grande idealização, porque eu mesma, quando falo isso, eu não sei, efetivamente, se eu tenho essa capacidade atenta e paciente, muito paciente e atenta para elaborar isso. Mas quando a gente já não tem, né, ou quando isso se mostra, e acho que isso fica nítido hoje em dia, né, não que não fosse antes, mas como a gente tem uma maior disseminação de imagens que pululam o tempo inteiro, isso fica muito mais nítido. Mas como a gente já tem esse problema, né, em considerar esse diálogo, em dizer, não, eu não estou certa, eu não estou errada, eu não sei, simplesmente, e considera que o diálogo, e não considera precisamente que o diálogo é essencial, sim, para o conhecimento, sem diálogo não há conhecimento, e isso eu digo também no âmbito científico, porque a gente tem uma comunidade aí que precisa, sim, compreender, usou tal método, certo? A partir de que perspectiva? Que a gente usou outro método. Se a gente tem esse já, de pronto, essa noção de que eu tenho minhas posições arraigadas e, portanto, eu estou certa, acabou. Acabou. Eu tenho diálogo e eu tenho um campo muito fértil para a propagação de fake news, precisamente porque essas fake news, elas graçam terreno nos preconceitos, elas graçam terreno na crença que as pessoas já têm. Então, quando eu dei aqui o exemplo das correntes que passam e tal, pessoas que a gente pode dizer assim, nossa, mas a pessoa é tão boa, né? A pessoa, nossa, ela acreditou nisso. Sim, porque aquilo diz respeito já ao que ela pensa, em certo sentido. Aquilo diz respeito a uma noção vaga, ela pode até ter, mas que corrobora. E por que corrobora? Precisamente porque o fato de que aquele escrito não é autoridade, é inerte, e precisa de alguém que se responsabilize por ele, tem que ter alguém que se responsabilize. E mais do que isso, é preciso haver atividade mental, exercício aí de inteligência, não ocorre. E, ademais, a gente tem o fato de atribuir, percebam, uma autoridade que, em certo sentido, a nossa sociedade também, ela é muito responsável no quesito de sempre, né, o que importa está escrito, está documentado, está assinado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, ora, quando a gente tem todo esse arcabouço, não é estranho, na verdade, que as fake news, elas prosperem, porque a gente não tem
uma prática, né? E aí eu diria talvez uma prática pedagógica, educativa, de sempre se colocar efetivamente no lugar do outro. E aí, compreender o ponto de vista argumentativo do outro e chegar até a conclusão que não, continuo com a minha argumentação. Eu continuo com ela. Mas, Cristina, sim. Desculpa, me perdoe eu te interromper, mas é porque você vai falando e a gente vai pensando tantas coisas. A gente teve a oportunidade aqui, no Conjectura mesmo, de receber o professor Alexandre, da Federal de Santa Catarina, em que a gente tratou do mesmo tema, fake news, num outro contexto de análise, né? Então, você traz muito esse referencial clássico, antigo, que é interessantíssimo, e ressalvadas aí todas as indelicadezas de nossa parte, de querer simplesmente, né, transpor uma situação antiga à nossa situação contemporânea, mas a questão é predominante, né? Eu queria te provocar um pouco na linha do que você estava dizendo, no seguinte sentido. Me parece, e aí você, por favor, fique à vontade para discordar, me parece que essa tentativa, né, Bom, nós temos esse quadro que você bem desenhou, né, um quadro muito fértil para as fake news, por exemplo, tem a ver com a ausência dessa capacidade de diálogo. Então, se há essa capacidade de diálogo, a gente tem esse ambiente muito fértil para fake news, como a gente encontra hoje. A gente poderia pensar que, inclusive, então, se as próprias fake news têm um motivo, como você fez questão de frisar, haveria motivo também para destituição de espaços dialógicos, de uma cultura dialógica, como você estava acabando de apontar aí, né? O problema da educação, etc, etc. Então, são muitas coisas que daria para pensar. Mas a questão posta é assim. Você trouxe no título a figura do fracasso do diálogo. E justamente você estava apontando isso quando eu te interrompi. O que a gente faz quando o diálogo fracassa? Entende? Porque a questão é assim, a resposta tem sido, a resposta dos intelectuais, dos pesquisadores, tem sido esta. E é a minha resposta também. É a minha resposta. Eu não vejo outra resposta. O Wayne, não vejo outra resposta. Mas ouço com muito prazer certas críticas quando dou essa resposta, e diz, olha, é uma posição um pouco conservadora, elitista, no sentido de que a gente deveria pensar soluções mais energéticas, né, no sentido de, bom, né, a violência não parte daqui, né. Como é que você vê esse quadro nesse sentido? Quer dizer, quando efetivamente a gente olha para a nossa realidade política, epistemológica, né, Vinícius, a gente discutia um pouco essa questão, e quando a gente olha e vê esse fracasso do diálogo, que é claro, eu particularmente não acho que o diálogo não exista, ele existe ainda, em muitos campos, mas quando esse diálogo fracassa, o Fedro dá alguma luz, assim, dá uma dica do que a gente pode fazer? Bom, Wayne, eu vou responder em duas partes. Primeiro, sobre atitudes mais enérgicas, eu penso que é preciso adotar em relação às fake news, a questão sim, de estabelecer parâmetros, de punir pessoas que são responsáveis, porque a gente também sabe que a quantidade de dinheiro que rola e patrocina isso de uma maneira desavergonhada precisa, sim, de punição exemplar, né? É exemplar, a gente talvez falte muito olha, é preciso que você seja exemplar, não faça isso, porque é crime. Então, quando, assim, acho que eu esqueci de falar isso, né? Acho que a fake news tem que ser caracterizada como crime, porque eu destruo reputações em benefício de há grandes redes de lucro em relação a isso, que lucram com relação à destruição de reputações e até de morte de pessoas, seja uma morte física, seja morte política, seja morte intelectual. Então, é muito sério, né? Sim. Agora, eu não sei se o Fedro responde isso, mas eu diria que outros diálogos, sim. Porque outros diálogos apresentam interlocutores que não querem dialogar.
Então, a gente tem várias figuras aí, clássicas, que vão dialogar com Sócrates, mas que não dialogam efetivamente, que não aceitam Sim. contrariedade. E aí? E aí, quando você pergunta o que a gente faz, eu diria, não faz nada. Porque o diálogo, e esse é um pressuposto, e é muito duro, mas eu penso que é muito realista. Eu só posso dialogar com quem queira dialogar. E isso significa estar aberto ao diálogo. Estar aberto. Se eu não encontro essa abertura, vou ter aquela posição do choque. O que a gente vai ver, na verdade, posições contrárias que tentam reafirmar a sua posição, elogiam a sua posição e censuram a posição contrária. Então, eu vejo, de um lado, alguém que se autoelogia, e, de outro lado, alguém que faz o mesmo, com a diferença que um censura o outro. Ponto final. Isso não é um diálogo. Efetivamente, não é. Agora, é possível ver? Claro que é. Mas o que a gente faz quando não há possibilidade? A gente não tem o que fazer em relação, porque o diálogo, e aí vem um traço que é essencial no diálogo. O diálogo, ele é amistoso, sempre. Ele tem filia, sempre. Isso significa dizer que eu estou junto com este aqui, que está conversando comigo, eu estou junto com ele. Estamos em busca de compreender melhor uma questão. Estamos em busca de discutir efetivamente uma questão. Chegando ele ou eu a uma conclusão, ou a gente, de repente, falando, não dá mais para discutir, não chegamos a nenhuma conclusão, vamos tomar uma cerveja e amanhã a gente continua. Esse traço de filia, ele é essencial nesse diálogo. Porque a ideia é a de que todo mundo sempre vai ganhar junto com essa discussão. A gente só ganha. Por quê? Porque a gente sai de um ponto de ignorância e vai sempre avançar um pouquinho. Aquilo que eu falei antes, dois interlocutores com posições contrárias, que são arraigados às posições, tem esse embate. O que a gente tem aí, na verdade, no pressuposto? Quem ganha? Quem vai ganhar? Quem que fala melhor? Um dos dois vai ganhar, e o outro vai o quê? Perder. A gente tem algo que é bastante também discutido nos diálogos platônicos, que é a saída do discurso do logos, é a saída do discurso para a maqué, para o embate, ou para o polemos, para a guerra. Isso. O discurso, ele deixa o seu papel, diríamos assim, eu diria papel essencial, né? Que é o papel de conhecimento do universo. Que vamos conhecer melhor o universo todo. Vamos nos conhecer melhor, né? Lembrem-se de que o Sócrates, isso aparece no Fedro, ele diz, até hoje eu estou tentando entender o que significa a inscrição délfica, e é grama lá que ele utiliza, né? Quer dizer, é algo que está escrito mesmo. Ele diz, estou tentando entender, ou seja, eu não tomei essa palavra simplesmente, eu estou num processo, vou tentar entender, nem que eu leve a vida inteira para saber o que é esse conhece-te a ti mesmo. Então, quando não se tem isso, né, se tem só um embate de discursos, a gente só perde, né? E, na verdade, eu diria que o discurso, ele perde a sua função essencial, a sua função primeira, que é a de conhecimento do mundo, né? Cristina, eu posso aproveitar para fazer um gancho aqui e te encaminhar uma pergunta, mas ao mesmo tempo uma provocação, tanto para você quanto para o N. Ele levantou uma pergunta bastante difícil. Quando o diálogo fracassa, o que nós fazemos? Ora, nós tomamos cicuta. Quando o diálogo fracassa, Sócrates é executado. Não?
A provocação que eu queria encaminhar é o seguinte: vamos exagerar nas tintas e pensar nas consequências civilizatórias do momento em que vivemos. Geralmente nós somos um tanto quanto otimistas, talvez porque, creio mesmo que inconscientemente, nutramos uma visão ainda parcialmente teleológica sobre a história. Não, estamos progredindo, as coisas vão dar certo, mas não há nada garantido que as coisas deem certo. Não há nada garantido que a humanidade não vá entrar num profundo colapso, que nós não vamos experimentar um estado de anomalia completa, com um total esgarçamento do tecido social. Me parece, portanto, que nós podemos pensar, sim, que o momento atual vivido é uma espécie de caminhada sob o fio da navalha, em que forças opostas estão em franco embate, e nós não temos garantia nenhuma de que no final tudo vai dar certo. Então vamos exagerar um pouco nas tintas. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, qual é o pior cenário factível que você imagina para a crise atual, né? Como que a gente pode sair dessa no pior cenário? Porque me parece que algo de muito grave está em jogo. E se você poderia recorrer, por exemplo, a obras clássicas, a exemplos na filosofia e no teatro grego, para ilustrar isso. Quando o diálogo fracassa e as notícias falsas são disseminadas a tal ponto e se impõem, o que de pior pode acontecer? Porque me parece que não é só uma coisa assim, nós ficamos um tempo sem entendermos uns aos outros, nós ficamos um tempo brigados. Não, como o Eni disse, a coisa pode descambar para violência, para tragédia pessoal, para o crime. Você ia falar alguma coisa, querido? Desculpa. Não é trivial. Não é nada trivial, isso mesmo. Primeiro, Vinícius, eu penso que Sócrates não é condenado à morte porque o diálogo fracassou. Eu penso que já havia, sim, um fracasso. Quando a gente se volta, né? A gente se volta para as fontes que temos sobre Sócrates, né? A saber, Aristófanes, Xenofonte e Platão. A gente sempre efetivos diálogos, né? Platão, com aqueles que fazem parte mesmo desse grupo socrático, ou seja, os amigos de Sócrates. É muito difícil para Sócrates dialogar efetivamente com Trasímaco, com um sofista. Ele não consegue, ele não dialoga com Cállicles. Cállicles abandona e fala, conversa aí sozinho, não dá mais para conversar com você. E deixa. Então, a gente tem, assim, momentos em que... Fedro, eu estou falando do Fedro é muito querido de Sócrates. Sócrates, quando encontra Fedro, meu querido, file Phaedre, né? Quer dizer, querido Fedro, para onde você está indo? É muita alegria em encontrar o Fedro, embora ele esteja lá meio perdidão, mas é um querido dele. E assim, a gente vai vendo nos outros diálogos essa dificuldade, a gente fala muito hoje, estou na minha bolha. Quando eu vejo aqui os diálogos platônicos, a gente vai dizer o quê ali? Não é quase a mesma bolha? Embora a gente tenha diálogos entre Sócrates e Górgias, por exemplo, esse sofista, mas aí é que está. Eles não dialogam. Eles estão no embate quem ganha e quem perde. Górgias perde, cai, vem outro e começa. Isso não é um diálogo, né? Isso é o campo do elenco, é refutação. Né? A gente... então, sim, eu acho que é preciso primeiro pensar, bom, ali já... Não posso dizer que estava tudo bem ali, sabe? Como se está tendo...
acho que foi o Eni que falou, né? Parece que estamos progredindo. Não, talvez haja, assim, um movimento aí de vamos tentar, né? Pensar, tem outras descobertas aí, a gente tem também Demócrito, Leucipo com as investigações sobre os átomos, então tem um movimento, por assim dizer, né, de descoberta do universo, vamos conhecer mais. Nesse sentido, a gente, legal, foi caminhando. Agora, também achar que, não, de repente, acontecer por isso, dado isso, é que Sócrates foi condenado, né? Aí, muitas questões, né? E, ademais, ao fato de que havia pena de morte também em Atenas. Então, ele foi condenado, mas tem ali uma pena, né? Para aquela prática de corrupção da juventude, de introdução de novos deuses. Olha só o tipo de valores que a gente tem em vista. Preciso cultuar os deuses locais. Essa noção de ateísmo, né, que na verdade ele não é acusado de ateísmo, mas de impiedade. Mas isso é impensável na antiguidade. Então, a gente tem também que pensar nesse tipo de estabelecimento social que para a gente é muito diferente. Uhum. Bom, e aí, isso é a primeira parte. Agora, em relação ao que esperar no futuro, e daí você falou se eu tinha um exemplo para ilustrar, se eu fosse, assim, pensar nos antigos e o curso natural da história, eu diria, bom, daqui a pouco a gente vai ser dominado e vamos terminar perdendo nossa identidade, porque vamos ser subjugados por algum novo Alexandre, de repente, né? E vai haver um alinhamento político, porque a gente não vai ter mais nem possibilidade de discutir política, não vai fazer mais parte do escopo. Por quê? Se a gente hoje discute ainda questões concernentes à política, é porque há alguma possibilidade de mudança. Senão, não faz sentido. Né? Eu não fico discutindo, o que eu preciso fazer para poder voar? Eu posso pegar um avião, mas eu voar é impossível, então não discuto sobre isso. A mesma coisa, porque há alguma possibilidade de mudança, a gente está aqui justamente discutindo, a gente insiste em questões políticas e traz isso, tanto que quando a gente pega aqui, estou falando de filosofia clássica, isso se dá no momento em que há uma democracia ateniense, essas discussões, essa produção, eu diria assim, né, de Platão, tem ali esse fundo histórico. E aí, então, sei lá, no pior dos motivos, eu acho que tem de tudo, sim, a gente perder essa nossa capacidade de liberdade discursiva, né? Eu não sei por quais meios, na verdade, porque eu sou muito reticente em relação a um golpe, por assim dizer. Reticente no sentido de que eu acho que é possível fazer talvez outra coisa, né? Ainda não sei o quê, na verdade, mas eu acho que há uma possibilidade da gente cada vez ir tendo direitos mais cerceados e mais mitigados, e enfim. Então, acho que a questão tende a piorar. Sim, eu não sou alguém que é otimista e não, né? Não, e também não encontro isso em Platão, né? Agora, um exemplo em relação a essa falta de diálogo, eu posso trazer aqui uma tragédia que eu falei lá no início, que eu estudei no meu pós-doutorado, e estudei no doutorado, que é o Hipólito de Eurípides. Ora, Eurípides é um tragediógrafo que escreve ali no século V, então está na democracia ateniense, né? Embora ele recupere, ele recupere um passado mítico, a gente vê elementos que são do século V, como, por exemplo, a discussão sobre orfismo. Isso não ocorre num passado mítico, isso é um culto contemporâneo do século V, né? E ali a gente tem uma situação que eu estudei justamente no meu pós-doutorado, porque chama muito atenção em relação a como a escrita, mesmo quando ela é um veículo destinado a alguém que é bastante inteligente, que é bastante esclarecido, como é Teseu. Teseu, aquele que lutou com o Minotauro,
Teseu ele é o rei mítico, patrono da democracia ateniense. É muito interessante, porque Teseu é justamente aquele que miticamente é o pai da democracia ateniense. Então, é um fantástico herói. Ele tem um filho chamado Hipólito e a esposa chamada Fedra. Teseu sai, vai fazer rituais, vai consultar o oráculo, e a Fedra, ela se encontra completamente apaixonada pelo enteado, Hipólito. Só que, de um lado, Hipólito é um rapaz virgem e se louva por ser virgem. Então, não é só ele ser virgem, ele fala isso constantemente e acha que, dado o fato dele ser casto, ter um corpo casto, ele é o mais casto dos homens e ele tem contato direto com a deusa virgem, que é Ártemis. E ele se arroga o direito de sair da sociedade e viver aos arredores, né? Se passa em Trezena, então de caçar e de continuar a ter uma vida juvenil. Ele não quer adentrar a política, ele não quer casar, ele quer ser virgem. Bom, e aí Fedra, por vingança de Afrodite, se apaixona loucamente, só que quando eu tô falando que se apaixona, isso não é, ai, meu coração, não, é uma doença, né? Eros é uma doença, então Fedra fica doente, ela fica com, fisiológico, a questão é fisiológica, então ela começa a ter vertigem, ela começa a delirar, ela não come mais, ela fica 3 dias acamada, ela não consegue mexer o corpo está todo dolorido. É como se ela tivesse, assim, eu fico imaginando a Fedra com dengue, porque ela sente pontada no corpo inteiro de dor. E aí fica aquela situação, ela não pode falar, o marido dela não está em cena, mas a serva dela tá, ela não pode falar, ela não sabe o que fazer, ela preza muito a sua reputação. Demais a sua reputação. Então, ela pensa, o que eu posso fazer? Eu não posso me deitar com o meu enteado, isso é um incesto. E isso vai colocar em xeque a paternidade dos meus filhos legítimos com Teseu. Claro, vão pensar, de quem são esses filhos? Então, não posso. Como eu posso combater uma divindade que é muito mais forte que eu? Vou me matar. Ok, vou me matar. Beleza, ela chegou a essa conclusão. E aí, a serva começa a pressionar muito a Fedra para ela contar, até que chega numa posição de súplica, e a posição de súplica é uma posição em que é muito complicado aquele que recebe a súplica não falar alguma coisa, porque está desrespeitando uma instituição divina, né? Zeus é o patrono dos suplicantes, então ela acaba falando, né, que Eros, né, me atingiu, o filho da Amazona, ou seja, Hipólito. Pois bem, feito, vou me matar, acabou, já falei. Só que a serva conta a história para esse rapaz, Hipólito, que aí começa a desferir uma tirada misógina, que é muito clássica, né, que seria melhor as mulheres não terem vindo ao céu, Zeus, né, e essa raça de mulheres, porque na antiguidade seres humanos são os homens, mulheres é outra raça, a raça que é vinda de Pandora. Então é outra coisa. E ele traz essa tirada misógina e a Fedra, pois bem, ela pensa, ele vai acabar falando para Teseu, enfim, ele vai pagar por isso que ele está falando. Eu vou me vingar, eu vou me matar e vou me vingar. Então ela se mata. Teseu chega em casa, né? Chega no palácio e vê essa esposa morta, enforcada com uma coisa na mão, uma tábua na mão. E ele se aproxima desse corpo morto, e o que está ali? Tem uma tábua que tem uma composição escrita. Ela deixa uma carta de suicídio, por assim dizer. E essa carta de suicídio explica o motivo pelo qual ela se suicidou. O motivo pelo qual ela se suicidou foi: Hipólito me estuprou. Teseu lê aquilo, né? Eu estou falando isso, mas isso não está escrito no texto. O que está escrito ali é que a gente tem as palavras de Teseu, né? Ele aprende por meio dessa tabuinha que Hipólito violou a esposa, que ele é o criminoso mais pérfido. Então, quando ele pega essa tabuinha com o corpo da esposa, imediatamente, assim, é imediato.
ele invoca Poseidon, seu pai mítico, ele invoca Poseidon e pede para que Poseidon lhe conceda a graça, ele ainda tem uma graça para pedir, ele pega essa última graça que ele tem, esse último pedido, e pede, Poseidon, mate meu filho, destrua o meu filho. Ele é um criminoso e merece isso. Isso ele apreende, claro, a gente tem um corpo morto, mas no corpo morto se aprende que alguém se suicidou. E tem essa escrita ali, que foi tomada como a verdade do motivo pelo qual Fedra se suicida. Pois bem, como eu disse para vocês, ele já tomou a decisão dele. Já tomou, que mate o meu filho. Então, Hipólito chega assim, o que está acontecendo? E aí a gente tem um embate dos dois, em que Teseu só acusa Hipólito. E aí, o que é mais interessante é que as acusações de Teseu em relação... Porque, na verdade, Teseu acaba acreditando, porque a gente percebe nessa peça que isso reforça o próprio preconceito, a própria imagem que Teseu tem em relação ao filho, que ele não é um rapaz viril, ele só fica ali nas casas com os jovens da idade dele, não quer saber de casamento, se arroga a virgindade. Bom, aí ele fica muito mais... ele tem muito mais proximidade para chegar das mulheres. Claro, ele é um rapaz que não oferece perigo nenhum. Então, já que ele é esse impostor que só fica se arrogando a virgindade, a pureza, e Ártemis, imagina, uma deusa, que é a deusa patrona dos partos. Então, por meio como se fosse uma aparência feminina, ele acaba tendo mais entrada e violando as mulheres. E o que acontece aí, então? Hipólito fala, a gente tem o discurso de Hipólito, mas as respostas de Teseu é perceptível, ele não ouviu nada, absolutamente nada do que Hipólito fala, nada, porque ele só acusa. Olha o que está escrito, olha o corpo morto, tá aqui, foi você. Hipólito sai de cena, é exilado pelo pai, até que chega a notícia, Teseu, de que um monstro marinho apareceu, assustou os cavalos despedaçaram o corpo de Hipólito, e ele está quase morto, quase. Quando Teseu recebe essa notícia, ele dá pulos de alegria e fala, obrigado, Poseidon, obrigado, porque ele mereceu, olha o que ele fez. Então ele começa a agradecer, se regozijando, até que aparece a Ártemis em cena. Teseu, por que você está tão feliz? Teseu, você acreditou em corpo morto, em palavras mudas, afônicas, suas testemunhas todas eram mudas. Você não deu tempo para que as coisas se esclarecessem. Você, Teseu, você simplesmente acreditou em provas, indícios em que eu não posso elencar nenhum que tenha falado. Você é o pior dos homens, Teseu. Então, aí vem aquela... Porque Teseu perde a esposa, perde o filho, e ele manda matar o filho. Mas percebam o que eu disse ali. Ele, quando invoca Poseidon, ele invoca antes de Hipólito chegar. Foi de pronto. É aquela ideia de que, nossa, eu vi a notícia de pronto, eu vou disseminar, eu acredito. Porque qual que é a reação? Não é a disseminação, no caso de Teseu, isso é óbvio, mas de pronto é tomar uma atitude, porque ele fica tão irado, né? Ele fica irado com a situação e toma a pior das atitudes. E acho que é só importante ressaltar que Hipólito antes fala com ele algo similar ao que Ártemis fala, você não deu tempo, você só ouve testemunhas mudas, e Teseu em relação a isso fala, a tabuinha grita, ela grita, mas grita o quê? O mesmo, né? Palavras afônicas. Mas acho que é importante, assim, só o fato de que ambos, né, Ártemis e Hipólito, insistem, é preciso dar tempo. Dada uma informação, você tem que dar um tempo para a investigação. A gente não absorve nada imediatamente. Essa noção de tempo para investigar,
para reunir outras testemunhas. Né? Então, vai lá, chama a serva, casa tem um rei, vamos reunir as testemunhas, fazer a cariação. Ou seja, vamos lá, a gente tem indícios, mas e o vivo? A gente precisa trazer também, vamos chamar a testemunha. Isso é algo que chama muita atenção nessa peça, que a falta, exatamente, a falta completa, total, do efetivo diálogo, né, como acho que ficou claro, mas também de não dar esse tempo, né, eu não acredito de pronto em tudo que eu vejo, né, em tudo que eu leio. Imagens valem mais que 1000 palavras. Bom, não sei, preciso dar um tempo, né. A gente fala muito da nossa sociedade muito rápida, né, mas, sim. Não, eu preciso fazer esse papel desagradável de dizer que a gente está encerrando a nossa live de hoje. Quer dizer, é sempre isso, né? Os nossos convidados todos são excelentes e a gente sempre fica um pouco constrangido em não poder desenvolver e debater um pouco mais. Mas antes de finalizar, Cristina, eu queria só te dar notícias aqui de uma certa repercussão que a gente teve, e já passo a palavra também ao Vinícius para uma consideração final e a sua. Bom, o Danilo, a Tainá, o Juan Pablo estão nos acompanhando. A Tainá diz o seguinte: a temática dessa live me fez lembrar uma passagem de Humberto Eco, que afirma que a internet deu voz a uma legião de imbecis. Com esse fragmento, me fez pensar sobre a maneira que é utilizada, em geral, as mídias. Hoje temos acesso muito fácil, o que deixa livre a criação de conteúdos impróprios e inválidos. A exposição desse conteúdo, frequentemente, a pessoas que não têm o conhecimento e não praticam esse exercício, passa a ser verdade. Isso é muito triste. A Gleice também nos acompanha, o Cauê. O Rafael diz o seguinte: olá, bom dia a todos, parabéns ao Conjectura e à professora Cristina. Vejo com bastante desconfiança a crença de que a sociedade move-se através do diálogo, e até uma certa inocência, entre aspas, em quem parte desse pressuposto, para resolver conflitos ou problemas sociais e políticos. Temos, inclusive, uma tradição filosófica contemporânea que deposita excessiva confiança no diálogo e no consenso, Habermas, Honneth, etc. Não levando em conta que são grupos, aí deixa eu ver aqui, são grupos políticos e econômicos. Deixa eu pegar aqui que eu perdi o comentário do Rafael, de maneira bem rapidinho. Você tem um comentário aí, Vinícius? Tenho, integral? Sim. Continua, por favor. Não levando em conta que são grupos políticos e econômicos determinados que detêm o poder, e assim o exercem no sentido de afirmarem seus interesses materiais concretos. Quer dizer, em última análise, as ideias, crenças e comportamentos são incorporadas pelas pessoas por meio de aparelhos de dominação física ou ideológica. Me parece que o diálogo, no sentido macrosocial, tem uma capacidade muito limitada de interferência na realidade concreta. Posso, rapidinho? Só para finalizar, né? O diálogo como método de ensino é uma possível saída para o dogmatismo educacional. Cristina, eu só preciso dizer assim, não se trata de responder a esses comentários todos, então vou te pedir desculpa se eu estou sendo indelicado, mas, assim, isso tem a ver com a qualidade das provocações, né? Então, antes de te passar a palavra... Não, eu te passo a palavra, vai. Eu quero dizer, em relação ao Rafael, que ele põe é muito bom, porque, enfim, né, é um tema muito complexo, mas Sócrates sempre insiste no fato de que ele só consegue conversar com uma pessoa, dialoga com uma pessoa. Por isso, né, se trazer e falar, nossa, mas a gente tem uma outra estrutura completamente diferente, só que mesmo quando, o que eu acho, não sei se ficou claro, mas a possibilidade dialógica, a abertura, mesmo nos diálogos, não é para todo mundo. Tanto que Sócrates foi acusado, foi levado ao tribunal. Então a gente vê ali, falhou, mas eu acho que não falhou ali, falhou antes, já porque você... Sim. Eu também acho que é muito inocente a gente achar que eu vou conversar e vai dar tudo certo, né? Até porque a gente mesmo está disposto realmente a ficar 1 hora ouvindo, olha, eu penso tal coisa, uma postura ideológica completamente avessa à nossa, você ficar... E depois de ouvir tudo pacientemente, colocar questões, será que a gente também consegue? Né? Bom,
excelente, né? Porque fica para pensar. Ô, Vinícius, desculpa, acho que eu te interrompi também. Não. Quando eu pensei no exemplo de Sócrates, foi justamente isso. Não porque um diálogo iniciado não tenha sido concluído de modo bem sucedido, mas porque não há nem diálogo. Quer dizer, o pressuposto do diálogo, o diálogo fracassa porque ele não está no escopo, como a Cristina disse. Né? Porque ele não é possível. Mas só para finalizar, eu gostaria de agradecer imensamente a Cristina pela exposição e por nos trazer reflexões que são seríssimas e gravíssimas. Eu acho que tudo isso nos remete a um problema realmente central da tradição filosófica, que é o problema da escrita verdadeira, né? Que é o problema da verdade e, portanto, da escrita verdadeira, de uma certa pretensão filosófica de que a escrita seja capaz de comunicar a realidade tal como ela é. E, em contraposição, também nos faz pensar na escrita como uma expressão da opinião, da falsidade, né, como um veículo para o discurso do falso. Então, acho que a sua exposição nos remete a essa reflexão. Agradeço mais uma vez, muito obrigado, e devolvo a palavra para o Eni e para a Cristina, para as suas considerações finais. Eu quero emendar só, Vinícius, o que você está dizendo bem brevemente, e aí, Cristina, você, enfim, né, siga. Porque, de fato, assim, o conteúdo que você traz dá para discutir uma série de coisas, né? O Vinícius está chamando a atenção para essa coisa da escrita. Existe aí o fenômeno complexo da interpretação, né? Embora a escrita seja fixa, e o fenômeno da interpretação que é tão difícil e problemático hoje. Então, assim, Cristina, na verdade eu quero te tranquilizar no seguinte sentido. Você mobilizou uma série de referências filosóficas interessantíssimas, que não tem jeito, não é possível mesmo, né, discutir em detalhes, a gente sabe disso, mas foi brilhante. Então, muito obrigado pela sua exposição e, nas suas considerações finais agora, eu pediria ainda que você indicasse aos nossos espectadores, aos nossos internautas, uma indicação cultural, um livro, um texto, um diálogo, talvez, então, fique à vontade. Eu agradeço muito o Eni, agradeço muito o convite, Vinícius, agradeço a todas as pessoas que acompanharam. Eu acho que é um tema realmente que eu tentei, enfim, acho que é muito mais mobilizar, né, para a gente pensar essa questão, que talvez a gente dê tudo como batido e acabe não parando para pensar, né, talvez o que a gente esteja fazendo. Como, indicação de leitura, então, eu indico aí o Hipólito, que é uma tragédia de Eurípides, né, a gente tem uma tradução de Caetano Ribeiro, também do Flávio Ribeiro, também indico o Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, indico Pedro, claro, né, que vazou, na verdade, a minha discussão aqui, e acho que é isso, acho que é uma boa leitura já, né. Bom, essa sensação... Na verdade, que é um livro, o livro do Derrida, que é um grande livro sobre o Phèdre, sobre a escrita e sobre a possibilidade de que a escrita, ela tem uma cultura muito de leitura na filosofia. Talvez o problema seja a leitura é importante, no entanto, é muito importante que a gente pense sobre o que lê. Há um agente pensante aí. Quando entra na chave de ficar reproduzindo com as citações filosóficas e reproduzindo, o que você está fazendo com filosofia? Né? Então, bom, é isso. Obrigada. Bom, a gente termina a live de hoje com essa sensação, assim, de quero mais. Então, mais uma vez, muito obrigado, Cristina, pela sua disposição, disponibilidade em estar conosco. Na próxima quinta-feira, então, a gente está de volta com o nosso Conjectura. Então, até lá. Tchau, tchau a todos. Um abraço, até.